A gente sabe que a eleição é feita de várias datas definidas pelo Tribunal Superior Eleitoral. Tem a data das convenções, tem a data do registro das candidaturas, tem a data do início do horário eleitoral, que vai ser dia 26. Aliás, Débora Alfano e Fábio França, acho que vai interferir no nosso horário de alguma maneira, né? Depois a gente precisa até ver, mas pelo que eu entendi, o horário eleitoral gratuito, ele no horário do almoço, porque na rádio é de manhã, cedo e na hora do almoço. E na televisão na hora do almoço e à noite. No nosso caso, acho que pega o começo do Band News no meio do dia, que vai ter que começar um pouco mais tarde. Foi o que eu entendi. Mas depois até a gente pode tirar essa dúvida. Mas só lembrando que a gente sempre continua com a transmissão pela internet, né? Pela internet. Nossos ouvintes, então tem uma alternativa para quem quiser acessar pelo YouTube. Tem uma alternativa para quem quiser fugir do horário eleitoral gratuito, sem dúvida nenhuma. Mas tem um movimento lá, tem uma coisa acontecendo no nosso horário. Mas é um horário, a data FIFA, né? Horário TSE, dia 26 de agosto, começa o horário. Aí tem, enfim. Mas ontem a gente teve uma data Band. Teve uma data Band, não é uma data TSE, é uma data Band, que foi uma data gloriosa. Para variar, a Band saindo na frente, primeiro debate, o debate estadual, frente a frente, os candidatos ao governo em 9 estados no Brasil. Foi uma experiência extraordinária, muito bem sucedida, e a gente pôde ver os candidatos mostrando, olha essa musiquinha, né? O Mitre até postou no Twitter que é o som da democracia, né? Essa música já virou o som da democracia, né? Sobe um pouquinho, sobe um pouquinho. Olha lá. Isso é muito boa essa música, porque ela é muito simbólica, ela tá na nossa vida, nosso cotidiano. Quando toca essa musiquinha, a gente sabe que tem assunto eleitoral, tem debate, é muito bacana. E dos 27 governadores que o Brasil tem, 19 vão tentar a reeleição agora esse ano. Normalmente é meio que por aí em todo ano, tá? Você já teve ano que teve um pouco menos, foram 16 em 2002, estou falando desde que tem reeleição. No primeiro ano de reeleição, a primeira vez que teve reeleição, 98 foram 21, mas é meio que por aí, porque tem o camarada que já está no segundo mandato, né? Então ele nem pode, já tentou antes, ganhou e tal. Então, em geral, é nessa casa, né? 19, 20 candidatos, 20 governadores tentando a reeleição. E a taxa de sucesso muda. Tendo um candidato, tendo um governador disputando, sempre a eleição fica um pouco mais animada, né? Porque tem alguém defendendo o seu próprio mandato, e a gente teve isso nos nossos debates. É importante registrar a fuga, né, do candidato da Bahia, a fuga do candidato de Minas Gerais, né? Eles fugiram do debate. É um ato político, é uma decisão política, tem o direito, não são obrigados a ir, mas eles estão dando um recado para a sociedade. Olha, eu não acho que o debate é um meio que me convém. Então eles estão usando o debate como conveniência, esses que fugiram. Acho que Brasília, né, Distrito Federal também, o candidato não foi isso, Débora? Mas é aquela história de você não respeitar aquele que vai confirmar a sua presença, a sua manutenção ou a sua substituição no cargo. É um ato político. Como todo ato político, tem um preço. Pode ser o preço menor ou maior, mas tem um preço. Às vezes eles, por covardia, alguns, por medo, outros, por estratégia, eu não quero me submeter às perguntas difíceis, eu não quero me submeter ao confronto, é de se perguntar por quê, né? O que teme Romeu Zema? Que inventou uma cascata maravilhosa, né? Ele mandou a segurança dele aos estúdios da Band em Minas Gerais, ele mandou os assessores participarem de toda a elaboração do debate, ele mandou os assessores acompanharem os sorteios, a ordem das perguntas, o conteúdo das perguntas não, mas a ordem em que um candidato perguntaria para outro candidato. Depois de ter todo o panorama,
talvez tenha feito uma avaliação e diz, esse desenho não me convém, ou seja, ele quer jogar o jogo depois de saber o placar. É uma vergonha, né? Uma vergonha que o eleitor de Minas Gerais lembre-se disso, né? Olha, fugiu, governador fujão, Romeu Zema, fujão. Na hora de tentar entrar lá em 2018, pagou de bacana, né? Aí agora medrou, uma coisa muito feia. Ou seja, já que eu estou bem nas pesquisas, dane-se o eleitor. Agora o eleitor pode falar dane-se também para ele, né? O fato é que 19 governadores vão tentar a reeleição e a gente tem algumas coisas muito curiosas antes de falar dos debates. Você tem uma disputa no Rio Grande do Sul, onde nunca, desde que tem reeleição, um governador foi reeleito. E este que tenta a reeleição nem queria ser reeleito. Tanto é que ele renunciou ao cargo, coisa que os governadores só fazem quando vão disputar outro cargo. No caso, João Dória, por exemplo, renunciou porque queria ser candidato a presidente. Eduardo Leite renunciou porque queria ser candidato a presidente. Quando troca de cargo, tem que renunciar. Mas aqueles que vão tentar ficar no mesmo cargo não renunciam. Então, Eduardo Leite renunciou para ser candidato a presidente, participou das prévias, perdeu para o João Dória, começou a conspirar contra o João Dória, pensou em mudar de partido. Depois que nada deu certo, aí ele voltou e se tornou um candidato com chance real de vitória. Está lá disputando, tentando quebrar a escrita de que no Rio Grande do Sul nunca, desde 1998 que tem reeleição, nunca um governador foi reeleito. O Rio Grande do Sul tem essa característica, que é a característica oposta a dois estados só no Brasil, Mato Grosso e Bahia, onde todos os governadores que disputaram a reeleição foram reeleitos. Débora, Fábio, ouvinte querida, todos. Na Bahia todos foram reeleitos. No Mato Grosso todos foram reeleitos. E, obviamente, no mandato seguinte apoiavam outro candidato, podiam até perder o seu candidato podia até perder, mas o que vencia também conseguia a reeleição. Você tem outras características curiosas nessa eleição, que são algumas alianças fantásticas. Por exemplo, no Maranhão, o candidato ao governo, que é o vice-governador que está no cargo, ele é como se fosse o Rodrigo Garcia do Maranhão, ele conseguiu juntar numa mesma chapa o Sarney, Flávio Dino, que era o governador, de quem ele era o vice, que são opostos, né? E tem o partido que apoia a Simone, porque o MDB está com ele, tem o PT e o PCdoB, partidos que apoiam o Lula, e tem o PP que apoia o Bolsonaro. Olha que loucura! O Maranhão conseguiu juntar isso tudo. Aí você vai para o Pará, por exemplo, onde o Helder Barbalho, governador que busca a reeleição, ele conseguiu algo também interessante. MDB, da Simone Tebet, ele tem o PSDB, que fechou também com a Simone, mas tem o PDT do Ciro Gomes, o PT do Lula. Olha que coisa incrível, juntando todos esses, e o PP do Bolsonaro. Todos esses estão em torno dele. Ou seja, ele fechou um arco de alianças muito impressionante. É uma curiosidade dessa campanha, que mostra que os partidos políticos são agrupamentos de pessoas em torno de dinheiros e orçamentos, mas as ideias é de se perguntar como é que pode um candidato juntar o PT do Lula com o PP que apoia o Bolsonaro. Como é que pode juntar o PSB, o PDT que apoia o Ciro, que é o partido do Ciro Gomes, com o PT do Lula, que o Ciro Gomes fica torpedeando o tempo inteiro, e o PP que apoia o Bolsonaro, tudo num só. Como é que pode um negócio desse? Tem outras curiosidades nessa campanha que eu acho que vale a pena a gente mostrar. No caso do debate de São Paulo, por exemplo, você tinha os padrinhos por trás, né? A sombra dos padrinhos nas respostas. Então, o Rodrigo Garcia tentando escapar do João Dória, porque o João Dória, inclusive, viajou para o exterior, né? Para não estar lá, tentando escapar do João Dória. O Tarcísio abraçou o Bolsonaro. Não, eu sou de Bolsonaro. Agora, o Haddad tem uma curiosidade muito grande, porque ele é um candidato com dois padrinhos.
o padrinho do qual ele se orgulha, que é o Lula, que sem quem ele não existiria, né? O Fernando Haddad, em 2018, foi o poste da eleição, né? O Lula falou, vai você, até porque o Lula não podia ir porque estava preso. Aí o Fernando Haddad foi e conseguiu ir para o segundo turno, apoiado pelo Lula preso. O Lula preso colocou ele no segundo turno. Aí agora ele tem orgulho do padrinho Lula, mas ele tem também um outro padrinho, que é o Geraldo Alckmin. Ele tem um padrinho que é o Geraldo Alckmin, é um padrinho escondido dele. Então, na hora que ele fala, o PSDB está há 30 anos comandando São Paulo, ele não pode esquecer, e vão lembrá-lo sempre, né, durante a campanha, e se ele for para o segundo turno, bom, dos 30, um bom pedaço comandado pelo vice do seu candidato a presidente da República. E aí, hein? Como é que fica? Qual é a sua opinião, Fernando Haddad, sobre o trabalho do PSDB, em particular as ações do Geraldo Alckmin? É um detalhe curioso que torna essa eleição realmente curiosa. Não é como nos Estados Unidos, onde você tem uma divisão partidária clara. Existem estados em que o eleitor pode trocar de um partido para outro. Um político pode até trocar de um partido para outro, mas ele troca, ele muda as vestes e com ela o discurso. Aqui não. Aqui no Brasil é essa coisa maluca, em que a gente sempre tem o argumento de estamos trabalhando pela governabilidade. Então, na data Band, que vai se repetir no segundo turno, no caso de eleição para governador, teremos nos estados em que houver eleição para governador, no segundo turno, teremos nova data Band. Aliás, já está marcada. Débora e Fábio, eu não me lembro agora se é dia 5. Dia 5 de outubro. 5 de outubro, Isso. Nós já temos uma data Band para a eleição, para o debate do segundo turno, para governador. E no próximo dia 28, teremos o debate presidencial. Debate presidencial. Vai ser no mesmo estúdio, a mesma estrutura, uma expectativa, todos em torno de um só. Aí sim, um pool formado pela Band, pela TV Cultura, pelo UOL e pelo jornal Folha de São Paulo, para apresentar um debate com os candidatos, uma das eleições mais polarizadas, talvez a mais polarizada desde 2006, seguramente, a mais polarizada. Então, é uma eleição de muita expectativa. Dia 28 estaremos lá, eu e Adriana Araújo, pela Band, apresentando esse debate. E você vai ter uma discussão muito interessante de ideias. É isso que nos aguarda. Datas Band fundamentais em ano eleitoral, uma marca do Grupo Bandeirantes.